E aí galera, beleza? Meu nome é Ricardo Fer Camargo, eu sou médico veterinário aqui na Hero Pet, em São Carlos. Hoje eu tô aqui para falar com vocês a respeito de gatos, tá? Então, vou falar um pouquinho do que eu sei a respeito, então, uma conversa assim, sem pretensão, tá? Então eu queria começar falando a respeito de lagartixa, né? Tem uma moça que perguntou que o gato dela tinha comido lagartixa, que estava meio doente, se são venenosas para gato. Então, a lagartixa, ela não é venenosa para gato. O problema é que a lagartixa, ela pode carregar um parasita dentro dela, que esse parasita pode afetar o fígado do gato. Então, eles, não só eles, né, mas peixes crus também podem ter esse tipo de parasita, outros lagartos, então sapos. Esses animais eles podem ter esse parasita, que daí se o gato comer e se outros mamíferos também comerem, podem prejudicar o fígado, tá? Conhecido como fluxos hepáticos do gato. E além disso, ele tem um antisséptico na pele, tipo com propriedades parecidas com de desinfetante de casa, então é um negócio para proteger ele de bactéria na pele. E essa substância que ele produz para proteger ele de bactérias também pode fazer mal para o gato, tá? Então não é que ela é venenosa, mas ela pode causar esses dois tipos de problema no gato, tá? Mas elas são maravilhosinhas, né? Eu acho elas um baratinho, né, tadinha? Elas ficam no alto, né? Elas são mais difíceis do gato ter, que o gato é gato, né? Mas é mais difícil deles pegarem elas, né? Então, fora isso, né, o gatinho, né, se a gente começar desde o comecinho, a fêmea, a gestação dela é mais ou menos, antes disso até vamos falar, né? Então, a gata, ela é um pouco diferente da cachorra. A cachorra vai ter aqueles períodos do cio certinho. Então, de 6 em 6 meses, a cachorra tem cio. Mesmo quando a gente não vê ela pingando sangue, de 6 em 6 meses ela está entrando no cio. Então a gente precisa ficar até de olho nisso, porque se ela para de pingar, com o passar dos anos isso acontece, aumenta mais ainda a chance dela ter piometra. Então depois é bom a gente marcar o dia, o mês certinho que ela tem o cio, e daí depois a gente ir acompanhando de 6 em 6 meses ela tá tendo o cio, porque depois que ela tem o cio, ela pode ter uma gravidez psicológica, falando de cachorra, né? Então a gata é diferente. A gata, ela entra na idade fértil e ela tem o cio dela, ela, se a gente for ver o cio como a ovulação, né, e como o período fértil, ela pode entrar no cio a qualquer momento. Então, a hora que ela tem a cópula, a hora que o gato cruza com ela, o pipizinho do gato é cheio de tipo uns espinhinhos, assim, falando bem. E aí ele estimula a ovulação da gata. Então, a gata não vai ter aquele período de cio certinho, igual a cachorra. Ela pode acabar de ter parido, sai, pega, cria de novo. Não vai só daqui 6 meses, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. Fora isso, não tem tantos estudos assim comprovando muito malefício se castrar o gato, tá? Igual tem para algumas raças de cachorro. Então, o gato, como o gato castrado, ele fica mais fácil da gente manter em casa, ele sai mesmo porque gato não é para ir pra rua, tá? Gato a gente tem que pôr na cabeça que ir pra rua é uma tragédia anunciada, é só esperar quando ele vai ser atropelado, ou quando ele vai ser atacado por um cachorro, ou quando ele vai ser agredido por um ser humano idiota, né? Então, isso aí tudo acontece, eu vejo todo dia quase, sabe? Então, o gato que sai, por mais que a gente goste, por mais que seja só uma voltinha, é uma tragédia anunciada. Então, a primeira dica é não deixe o gatinho sair de casa, tá? A gestação da gata é aproximadamente 60 dias também, tá? Ela normalmente não tem problema para parir, ela pare super bem. Mas às vezes a mãe morre e os gatinhos pequenos ficam lá, tá? Então, daí começando com o gatinho. O gatinho, diferente do cachorrinho, ele tem um pouco de problema para fazer cocô quando ele é recém-nascido. Então, às vezes a mãe lambe o popozinho dele para ele estimular ele fazer o cocôzinho. Então, a gente, quando ele é abandonado, quando a gente adota, ele é bem pequenininho, a gente precisa, às vezes, com um algodãozinho úmido em água morna, passar ali no popozinho dele para estimular ele a fazer o cocôzinho, tá? Então, essa é a primeira dica. Segunda coisa do gatinho seria a parte de alimentação. Então, a alimentação do gato, quanto melhor for,
menos problema com veterinário vocês vão ter, tá? Porque as rações para gato, quando elas não são muito boas, elas são até caras, são famosas, tipo Whiskas, Friskas, não quero causar polêmica, tá? Mas essas rações, elas são as campeãs de dar problema urinário e renal no gato, tá? Principalmente urinário, porque um dos maiores problemas que a gente tem com gato é a obstrução urinária. Então, no metabolismo dessas rações, no final dele, eles produzem cálculos, pedrinhas, né? Que pode ser de oxalato, de cálcio, podem ser de estruvita, pode ser de um monte de substâncias, mas formam uns cristalzinhos que acabam entupindo o, o canalzinho que leva o xixi da bexiga para fora, que chama uretra, tá? Então, é muito comum o gato fica sem fazer xixi, isso é uma emergência, tá? Isso aí a gente precisa levar correndo no veterinário, porque isso aí pode, a bexiga ela vai armazenar ali urina, mas quando ela chega num ponto que ela não consegue mais, que ela está muito cheia, essa urina volta para os rins. Então aí pode dar um problema pior ainda. Mas só disso de não conseguir fazer o xixi já dá muita dor e ele para de beber água, as toxinas ali na urina começam a aumentar, começa a ter proliferação de bactéria naquela urina parada lá, então dá um monte de problema, tá? Então um dos principais, dos outros problemas aí é a obstrução urinária do gato. Então o que dá pra gente fazer? Perceber que o gato, eles vão na caixinha de areia, né? Então isso é outra coisa importante, né? Tá atropelando. O gato precisa ter pelo menos uma caixa de areia para cada gato, tá? Isso aí pra gente ficar tranquilo. Eu sei que tem gente que tem um monte de gato, não tô aqui pra brigar. Eu tenho, não vou pôr, tudo bem. Eu tô falando pra gente saber se o gato tem algum problema, se o gato tem... Eu sei que às vezes eles vão fazer na mesma e tem outra, mas é importante ter. E o cocô e o xixi do gato são, assim, os dados mais importantes que a gente pode ter para saber se ele está bem ou se ele está mal. Porque o gato, quando ele está mal, ele esconde que ele está mal. Ele não é igual o cachorro, que a gente chega e olha na cara dele, ele está mal. Então a gente tem que tomar cuidado isso com o gato. E o xixi e o cocô dele, se a gente tiver acesso para ver todo dia se ele está fazendo, a quantidade, a cor, como que tá, isso aí é muito bom para a gente saber se ele está saudável, tá? Outra coisa são aquelas doenças do gato, FIV, FeLV, PIF, essas doenças comuns em gato, né, que acabam pegando isso aí por sair na rua também, em briga com outros gatos, tirando a PIF, mas em briga com outros gatos, a FIV, a FeLV, essas doenças, elas acabam que são comuns, mas também dá pra gente evitar, né? Então tem a vacina para gato, só que as vacinas elas vão ter a quádrupla felina, que ela vai pegar calicivirose, clamidiose, panleucopenia e rinotraqueite, que são 4 doenças gravíssimas para o gato também, tá? Que eles pegam essas doenças normalmente quando eles têm alguma dessas outras duas que são a FIV e a FeLV, tá? Porque essas aqui são imunossupressoras, então eles pegam essa aqui mais fácil. Então como que a gente vai ver se o gatinho está saudável, tá? O gato, a gente olha na carinha dele, ele tem uns olhos grandes, né, pro tamanho da cabecinha dele. Então, primeira coisa, ele tem que estar com os olhos sem ramelo, os olhos brilhantes, não pode ter a terceira pálpebra aparecendo, aquela não pode estar exposta, que isso pode ser um sinal de dor, pode ser um sinal de algumas outras doencinhas aí, tá? Então, ele tem que estar com os olhos bonitos, a boca não pode ter ferida, tá? Então, a maioria dessas doenças, principalmente calicivirose, ela dá muita ferida na boca, então a boca do gato fica com um cheiro ruim, então a gente abre a boca, não pode ter ferida, não pode estar machucada, tá? E o pelo dele tem que estar lindo, entendeu? O gato, ele passa uma boa parte do seu tempo se limpando, então o pelo dele tem que estar sempre lindo, tá? Quando ele está cheio de grumo, quando ele não está se limpando direito, quando ele tem uma infestação muito grande de pulga, ele deve ter algum problema. Tá? Então a gente, olhando a carinha, o pelo, a boca, lógico, o cocôzinho, o xixi também, só que esses daqui, às vezes, quando a gente não tem a caixinha de areia mais difícil, a gente consegue perceber, tá? Então outra coisa, quando ele vai fazer xixi na caixinha de areia, ele tem aquela posiçãozinha que ele fica lá, tá? Então se ele começa a fazer meio arqueado, meio fora daquela posição, ou ele vem e faz xixi em você, ou faz xixi em algum outro lugar que ele não fazia, às vezes é um sinal que ele está com dor e que ele não está conseguindo fazer, e quando ele consegue, ele faz de uma vez onde ele está, tá? Então a gente tem que ficar bem de olho nisso aí. O que mais que
Fora isso, né, o ouvido a gente limpar sempre também, a gente tem que tomar cuidado com o gato com diabetes, então se o gato é muito gordinho, de repente ele emagrece do nada, comendo bastante, bebendo bastante água, é, e perdendo peso, fazendo bastante xixi, ele pode estar com diabetes, a gente precisa ficar de olho nele, tá? Gato mais velhinho, com o passar dos anos, eles perdem um pouco o olfato, então eles ficam às vezes um pouquinho mais chato para comer, porque sem o olfato eles não têm o paladar que eles teriam, né? Então essa perda de olfato é um problema pra gente também. Então a gente tem que, às vezes, dar uma comidinha um pouco mais gostosa, fazer uma alteração aí para uma ração de idoso, né? E então seria mais ou menos isso aí. Tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição pelo telefone. Ah, é muito importante também a gente saber que o gato, ele é meio sistemático, tá? Então, às vezes, até alteração na rotina da casa, alteração na ração, alteração no tipo de areia, isso aí tudo pode dar problema nele. Até uma cistite de origem nervosa e de estresse ele pode ter. Então tem alguns produtos, tipo um que chama Feliway, que é um sprayzinho que tem feromônios de gato. Tem um outro que é uma homeopatia, que chama Arenales, para estresse e para ansiedade. Põe 10 bolinhas na água uma vez por dia e troca. Também são muito bons também para a gente fazer isso, para deixar eles um pouco mais tranquilos. E outra coisa que tem pacientes meus que fazem, que eles ficam muito felizes, é passear com ele. Então é diferente do cachorro, né? Ele não vai, a gente tem que deixar ele levando devagarzinho no começo, mas depois eles vão que vão. Tá? Qualquer dúvida, estou à disposição pelo telefone 996140635 para dúvida e qualquer agendamento, qualquer coisa que quiser fazer exame, tudo pelo 997727008 que é da linha. Tá bom? Qualquer dúvida vocês me perguntam aí, estou à disposição.